campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma festa, tem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. A educação no campo ela tem várias dificuldades. Primeiro que a escola não é perto de onde os alunos moram. Por as casas serem afastadas, uma fazenda até a outra, que tem uma certa distância, a escola não é perto de onde os alunos moram. Então, muitos para chegar até a escola vão a pé, de cavalo a cavalo, porque os pais também não têm condições de ficar transportando o filho para a escola, levando e buscando. Tem o horário também, que muitos trabalham até mais tarde, e para acordar cedo também ficam desestimulados a estudarem. Aí chega na escola, geralmente é uma escola precária, com uma sala só para várias turmas de alunos, a várias idades, né? Não é bem adequado, né? Um prédio com várias salas. Geralmente tem 2 salas ou uma. A professora também muitas vezes não é qualificada, não é formada, é uma mãe que sabe ler, sabe ensinar, que ensina as crianças. E as que são formadas na cidade e tentam trazer a cultura da cidade para o campo, que muitas vezes não dá certo. Os alunos não têm iniciativa para ir para a escola porque eles vão aprender uma cultura que não é a deles, não valoriza a cultura do campo, valoriza a da cidade. Muitos não têm contato com a cultura da cidade. Quem trabalha perto do MST, do Movimento Sem Terra, tem a dificuldade de dar continuidade à aula, porque muitas vezes eles param para fazer manifestação, aí os pais não podem levar as crianças à escola, não tem condições da criança ir para a escola, porque ela tem que cuidar da casa enquanto os pais estão fora, ou até mesmo os pais levam as crianças para os protestos do movimento. A escola é uma escola precária, geralmente o prefeito da cidade não dá muita atenção para as escolas do campo, que é responsabilidade dele. Essa luta entre a cultura do campo e da cidade ela é destacada também nos cursos de formação docente
tanto no currículo formal, que abrange o planejamento das atividades e dos conteúdos a serem trabalhados, como principalmente no currículo em ação, que abrange as ações dos professores e dos alunos que não estão no planejamento do currículo formal. E nessa luta, os estudantes do campo sofrem uma discriminação muito grande, tanto por parte dos professores quanto por parte dos colegas. Os currículos escolares, eles têm uma tendência espontânea a homogeneizar as culturas, tomando uma cultura dominante, uma cultura de referência, no caso a cultura da cidade, como suprema, onde as outras não são valorizadas e são vistas como um problema a ser resolvido. Então, o currículo impõe o que é importante para se trabalhar no curso e controla o que é aceito e o que não é aceito, o que é certo e o que é errado, como, por exemplo, o sotaque dos estudantes do campo, que é tido como errado, pois os professores ensinam uma fala certa, que na verdade é a fala da cultura dominante, e pelo fato de os estudantes do campo não apreenderem esta fala, esse sotaque dominante, eles são tidos como burros, são tidos como ignorantes e preguiçosos. Então, é atribuída uma identidade a esse grupo de estudantes a partir das ações dele, que na verdade vem de uma cultura própria deles e que não é valorizada, mas é tido como um problema. O curso ele tem dois momentos bem distintos, mas que são complementares, né? O tempo escola, ou podemos chamar de tempo universidade, onde os alunos têm um tempo integral aqui, né? Durante 5 semanas. E temos o tempo comunidade, que é o tempo em que eles retornam para os seus espaços de vivência e lá eles realizam as atividades que são desenvolvidas e que são propostas aqui no CEA. Os alunos hoje entram, né, como o curso está configurado hoje, ele entra numa única área de habilitação e tem uma linha em espiral daquela formação do eixo integrador. Então ele passa do primeiro período, ele tem análise da prática, ele tem processos educativos e tem o eixo da educação do campo. Nós temos uma disciplina em que ele perpassa, né, por todo o curso dele essa dinâmica e essa que a gente chama de eixo integrador, né, da formação de educador do campo, que traz dimensões das questões específicas do campo, da identidade desses sujeitos, né? E, portanto, faz o diálogo, né, daquilo que eu diria assim, como fazer desta formação uma formação comum, mas uma formação que integre todas as condições vividas, experienciadas por esses sujeitos ao longo da sua formação. Pensando então nos problemas pontuados sobre a cultura do campo nos currículos escolares, é necessário repensar e formular políticas públicas que tratem desses problemas. As políticas públicas, apesar de assumirem a educação como um direito de todos, não têm avançado no reconhecimento das especificidades de diferentes coletivos culturais. O sistema escolar brasileiro ele é essencialmente urbano, portanto as políticas educacionais e os currículos são voltados para as necessidades do meio urbano, reproduzindo o campo como um lugar de atraso. Por isso, essas políticas devem ser repensadas a fim de afirmar a cultura do campo e suas especificidades, tanto nas escolas básicas do campo, como nos cursos de formação de docentes para o campo, trazendo à realidade dos professores a forma de produção da vida, da cultura, do trabalho e da socialização do campo, pois são espaços onde a identidade é construída. Então, o currículo ele deve ser elaborado contendo conhecimentos do meio rural. E as escolas rurais devem atender às reais demandas do campo, considerando as raízes culturais, as relações de trabalho, a história do campo, bem como suas lutas, sem trazer para o campo uma educação essencialmente urbana que vise preparar o jovem para abandonar o campo e conseguir um emprego na cidade.